E hoje aceitou o nosso convite a Gislaine Magrini, que é psicóloga. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Você tem lidado nessa área de seleção de pessoas? Sim, bastante. Qual é o papel de um psicólogo na hora de fazer a seleção de um profissional que se candidata a uma vaga? Na verdade, o psicólogo vai Para ver se ele é um avaliar. chupeta, um louco. Não, de maneira alguma. Na verdade, nós vamos avaliar o melhor candidato para a empresa, identificar o melhor potencial, as habilidades daquele candidato para a vaga que ele está se candidatando. Esse é o nosso papel, fazer essa avaliação. Primeiramente, a empresa lhe transmite aquele perfil, que ela deseja. Exatamente. Né? E aí você tenta, dentro do parâmetro, dentro do perfil, das experiências que essa empresa solicita, é que nós vamos buscar o melhor profissional no mercado. E qual é o perfil? Existe um padrão, né, procurado pelas empresas? Todo certinho, muito arrumadinho, cabelo penteadinho, roupinha também ajeitada ou não? Na verdade... Aquele rebelde, camiseta de rock and roll, brinco para todo lado, esse também pode ser aceito? Depende muito da área que cada um está se candidatando, né? Se ele estiver se candidatando a uma vaga, de repente, de vendas, né, no shopping, que precisa de uma pessoa mais despojada, talvez ele vai ter o perfil mais adequado. A aparência conta também nos critérios que você vai procurar. Exatamente. Vai depender muito da empresa, o que essa empresa me solicita, e a partir disso eu vou buscar o candidato. Então, eu não posso colocar uma pessoa que, de repente, é muito despojada numa empresa que é muito mais séria, que é uma função, de repente, que ele ficar sentado o dia todo. Independentemente de ser um bicho grilo, né? Você tem que ter qualificação. Porque o que o mercado muitas vezes leva em conta é o que se aprende. Não, eu sei fazer, está aqui, né? Aquilo que eu tenho de habilidades. Mas para determinadas áreas de atendimento, é como a Gislaine acabou de dizer, né? Se preocupar um pouco mais com a aparência. Sim, com certeza. O entrevistador, ele vai olhar tudo, todos os aspectos, né? Desde, claro, como ele está se vestindo, mas também a postura dele durante a entrevista, né? Nada de mascar chiclete, nada de, né, ficar, de repente, segurando o queixo, sabe? Colocando o braço na mesa. Inclusive, né? a gente preparou aqui, Gislaine, alguns exemplos disso que ela está nos dizendo, olha lá, de postura. Né? Essas são 4 formas que vocês analisam, inclusive, de postura. A gente tem aqui no nosso telão. Pessoa que senta assim, toda encurvada, uma moça segurando o queixo, com um ar de desinteressada. Isso soa, de alguma forma, na sua interpretação. É uma leitura. A partir do momento que a pessoa chegou no local onde ela vai fazer a entrevista, ela está sendo analisada. Desde a recepcionista, né? Se ele for uma pessoa grosseira, enfim, vários aspectos da forma como ele chega. Se a pessoa chegar, não tiver postura nem para sentar, parece que ela está cansada, né? Saiu e veio direto para a entrevista. Veio a pé, filha? Sem se preparar para uma entrevista. E a gente vai vendo, né? Se uma pessoa que senta como a última, está com o currículo em mãos, com uma postura, com um sorriso, né? Realmente mostrando energia no olho dela, vontade de estar ali. Preparou, ela está preparada para fazer uma entrevista de emprego. Então, são as diferenças que a gente vê. Aí eu me sento diante de você e choro as pitangas. Eu preciso desse emprego, pelo amor de Deus, eu estou cheio de conta para pagar, estou devendo para parente. Você vai considerar os meus argumentos ou não? Na verdade... Esse tipo de comportamento também, né, a última bolacha do pacote. Na verdade, a gente ouve isso praticamente em todas as entrevistas, até mais hoje em dia, por conta das pessoas estarem tem muitas pessoas desempregadas. Me contrata, pelo amor de Deus, desse jeito. Mas até mesmo isso a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Eu não vou chegar falando, pelo amor de Deus, vai lá e mostre quem você é, mostre o potencial que você tem, quais são suas habilidades para aquela função que você está se candidatando. É isso que eu vou levar em consideração. Porque você estar precisando do emprego, muitas pessoas estão, não dá para a gente só levar isso em conta, né? Em termos de comportamentos também, que as pessoas às vezes não prestam atenção, né? Tem uma outra arte aqui que diz gestos repetitivos. Porque diante de uma entrevista de emprego é natural o nervosismo, né, Gislaine? Difícil quem não fique. Né? Difícil quem, vou tratar isso aqui como mais uma ocasião na minha vida. Né? Poxa, pode significar a tua mudança. Né? E aí, se a pessoa fica roendo muito as unhas, muito ansiosa... Na verdade, a ansiedade vai atrapalhar vários aspectos. Né? Não só de roer unha, ficar, né? Às vezes a pessoa fica se coçando, mas às vezes a pessoa não consegue nem falar.
durante a entrevista. Se policiar quanto a isso. Exatamente. Se policiar, eu sei que vai ficar nervoso. Toda vez que eu sou avaliado, eu já tenho nervosismo, já tenho essa ansiedade. E quando a pessoa vai para uma entrevista de emprego, é a vida dela, ela quer um emprego, ela quer uma conquista. Mas tentar, sabe, respirar fundo e mais tranquilo, pensar antes de falar. Ensaiar uma fala? Não ensaiar, porque não dá pra gente ensaiar, não pode ser algo mecânico, né? Até porque durante a entrevista as perguntas vão surgir. Espontaneidade é uma qualidade de Exatamente. repente procurada. Ter essa espontaneidade é muito bom, mas às vezes com o nervosismo a pessoa não consegue falar tudo que ela já fez. Então dá uma estudadinha no que ela trabalhou, qual o período que ela trabalhou, para não ter que ficar perdido na hora da entrevista. Né? Se de repente eu perguntar, que ano você saiu da empresa? Às vezes a pessoa não consegue responder isso, porque está tão nervoso que não consegue lembrar. Então, não só os gestos, mas também estudar um pouquinho antes o currículo, mas ir pronto, né, com as perguntas, com as respostas prontas, é muito difícil. A gente falou semana passada sobre formatação de currículo. Hoje nós estamos trazendo a apresentação como um todo, né? A questão de postura, sentado, borocochô. Não, né? Sorrir. Mas como que eu vou sorrir, Rodrigo? Aparência. Não é aparência. A gente sabe que ninguém vai para uma entrevista de emprego, né, se não está precisando dele, né, mas mostre-se disponível. Né? Falava agora há pouco com a prefeita lá de Bitinga. Vai pegar fulano para trabalhar numa parte interna, mas chega uma necessidade de estar na lida no atendimento. Hoje nós temos cursos para as pessoas também se habilitarem ao atendimento, né? E é importante que se faça isso. É muito importante. Até mesmo quando a pessoa sente essas dificuldades, vou em várias entrevistas e não consigo passar em nenhuma. Hoje existem alguns cursos ou algumas consultorias para que a pessoa se desenvolva. E quando ela vai para essas consultorias de desenvolvimento, que é orientação profissional, ela vai identificar algumas habilidades que ela ainda precisa desenvolver. Pode ser que uma delas seja a comunicação, né? Ou lidar com o público, porque às vezes a pessoa é muito introvertida, muito tímida. A timidez, ela é parte da personalidade, não quer dizer que se trata de um defeito, né? Sim. Mas quando é demais... Isso pode atrapalhar, não quer dizer que ela tem que mudar a essência, mas ela vai conseguir lidar talvez um pouco melhor no dia a dia com essa timidez dela. Ela vai conseguir falar um pouquinho mais com outras pessoas, porque senão ela vai entrar no emprego e depois não vai conseguir, de repente, uma promoção, porque não vai conseguir se desenvolver lá dentro. E essas ilustrações que a gente utilizou durante a entrevista, né, já estão disponíveis no nosso recordtvpaulista.com.br, no nosso site, tá? Aí o chiclete, né? E não só, de repente, durante a entrevista. Você costuma observar, Gislaine, na sala de espera, de repente, você dá uma bisoiadinha ou é só na hora que senta no tete-a-tete ali com o candidato? Não, geralmente eu acabo dando uma olhada nos candidatos e nós temos que pensar sempre assim, se o candidato chegou na recepção, ele foi grosseiro com a recepcionista, se ele já não teve uma postura adequada, com certeza ela também vai me contar o que aconteceu. O cara vai para uma entrevista de emprego, pé na porta, já nem contratado foi, já acha que virou o patrão da coisa, né, meu amigo? É terrível. Obrigado, viu, querida? Um forte abraço, atendendo ao nosso convite, participando do Mais Emprego. É esse momento que a gente quer ter. Peço licença, Gislaine.